Oi, gente. Boa noite oficial agora, né? Vamos lá começar? Vocês querem corrigir primeiro esses exercícios aqui, gente, da aula passada? Eu quero saber quem fez primeiro. Porque se não, se quem não tiver conseguido fazer ou ter feito, né? Eu já providencio aqui a correção por escrito para poder mandar, tá? Porque senão não faz sentido a gente corrigir. Alguém fez? Eu, Bianca, fiz. Beleza. Então vamos lá, Bianca. Você conseguiu identificar quais são os custos passíveis de diferimento? E En- por quê? Essa aqui é facinha, né, gente? Então, eu não sei se está certo, não, mas Aham. eu acho que é os gastos, pontos de venda, gastos com telemarketing, gastos com propaganda ou marketing, remuneração da equipe de subscrição de riscos e gastos de emissão e envio de apólice. Olha só. Então, deixa eu explicar aqui, vou explicar de novo, tá? Dentro dos custos de aquisição, a gente tem todos esses custos aí, né, que vocês disseram. E só que o seguinte, dentro dos tipos de custos de aquisição, nós temos alguns que podem ser diferidos ou aqueles que não podem ser diferidos, tá? Quais aqueles que podem ser diferidos? Custo de aquisição para diferimento, somente aqueles que vão tem uma relação direta com o produto, ou seja, direta com a atividade em si do seguro, tá? Então, de acordo com a circular da SUSEP 517, os custos passíveis de diferimento são apenas os custos relativos às comissões, tá? Então, é só comissão que é passível de diferimento, ok? O exemplo aí, né? Citar dois exemplos aí para gente dos custos incrementais. Você entendeu, Bianca? Eu acho que sim. Acho que sim. Entendeu mesmo? Aqui, olha, tá vendo? No próprio, isso aqui é o arquivo texto da aula passada, tá? Aham. Aqui, olha, só podem ser diferidos custos com relação direta e incremental, tá? Com as atividades, com as apólices, né, em si, Tá. ok? Entenderam isso? Aí a gente tem aqui, olha, os custos de aquisição que estão sendo aqui, no caso, são diferidos, né? Eles podem ser reconhecidos como custo de aquisição. Agora a gente precisa ver aqui quais são, a gente já falou, olha, um exemplo de custo diferido, que é a comissão com o corretor. Certo? Certo, gente? Qual? Certo. Ai, Gente, que fez? Só a Bianca? ai. Só? Então tá bom. Então, olha só, né? Esses custos que são passíveis de diferimento, então, o mais normal, o mais comum, tá, gente? Então, esses custos aí, tá? Os custos que vão ter relação direta e que vão estar ligados com a atividade seguradora, que seria, por acaso, o próprio custo das comissões, tá? Na aula de hoje, aqui, olha, que eu preparei para vocês, né? Que é onde que eu fiz aqui para vocês toda uma revisão com todos os pontos, desde o primeiro dia de aula, tá? Tirando aquela primeira parte introdutória, que a gente vai falar um pouquinho da história da tutorial, né? Tudo, eu fiz um bom resumo aqui para vocês, tá? Que esse resumo aqui, vocês vão conseguir, quem conseguir ler o resumo,
eu deixei um último exercício, né, aqui nesse resumo, que eu vou mostrar para vocês, que nesse resumo é onde que vocês vão fazer lançamentos daquelas contabilizações que a gente já começou a entender o conceito, quanto que eu tenho que debitar, quanto eu tenho que creditar. Aqui também nós vamos falar, né, exatamente de como se contabiliza para vocês fazerem esse exercício. Na semana que vem, a gente vai corrigir esse exercício e tirar todas as dúvidas para poder preparar vocês para a prova, tá? Então, Ô, professora, então um custo de aquisição seria o que inclui, que tem direto com comissão, a ver com comissão. Isso aí, Ah, tá. com comissão, tá? Você Custo. vai ver aqui, olha, talvez nessa aula de hoje, tá, com o resumo aqui, vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Sim. Vocês vão ver que tá tranquilo. Então, olha aqui, olha só. Vamos começar aqui e que eu acho que vai começar a dar uma clareada. Se ainda tiver dúvida, vocês me param e me perguntam, tá? Por favor. Olha só. Nós já temos falado aí de como que surgiu o mercado segurador, né? Que eu tenho toda aquela primeira parte lá contando de como a atuária surgiu, né? E isso chegou até aqui o mercado brasileiro, que é onde começou o mercado começou a estruturar o mercado segurador, e daí surgiu a SUSEP, né? Mas quando a gente fala de seguro, de mercado segurador, esse mercado ele tem uma característica muito própria, que é o mutualismo. Tá? Isso aqui é muito importante a gente entender, que a principal característica do mercado segurador, ela é o mutualismo, tá? E o mutualismo, como que a gente vai definir ele? A gente define o mutualismo como um grupo de pessoas que têm certos interesses que são comuns, né? E essas pessoas se organizam para poder constituir como se fosse uma reserva financeira, tá? Para quê? Para que, se caso aconteça qualquer problema, né, esse dinheiro ele venha a ajudar a diminuir o risco, tá? A diminuir o prejuízo. Então, a gente faz esse colchão, vamos dizer assim, para poder prever algo que ainda está incerto, né? E é algo que a gente não deseja. Então, por exemplo, você tem um carro, você tem um seguro do carro, mas você não deseja bater o carro, mas você está pagando ali um seguro para se resguardar, né? Então, várias pessoas estão fazendo isso e vão fazendo ali aquele colchão para poder diminuir esses prejuízos que possam vir a acontecer. Então, essa é a primeira característica do seguro que a gente tem que entender. Então, nesse contexto todo, né, e quando o mercado segurador ele se instalou no Brasil e as coisas foram crescendo, o governo brasileiro já, né, desde aquela época lá, ele percebeu que ele precisaria de quê? De um órgão regulador para poder regular essas atividades, né? Por quê? Porque a atividade seguradora ela vai trabalhar muito com o dinheiro ali do consumidor, porque a gente paga por algo que ainda não aconteceu e a gente espera que não aconteça, né? Mas então a gente sabe que é um mercado mais arriscado, né? E que é fácil da pessoa ser lesada. Então, para poder diminuir esse risco de trazer, de que o consumidor, né, ele sofra ele seja lesionado, né, para que ele não seja lesionado, foi instituída a SUSEP. A SUSEP é uma autarquia federal que vai regular essa atividade, tá? E dentro desse órgão que é a SUSEP, que vai regular, o que vai acontecer? Esse órgão regulador, ele tem autorização e força, inclusive, para editar, né, normas contábeis. Claro que o órgão, né, ele vai estar obedecendo tanto as regras do CFC quanto as normas internacionais de contabilidade, mas ele pode ditar
regras contábeis, tanto para contabilizações dos atos e fatos contábeis, quanto também para poder instituir as obrigações acessórias, né? Por exemplo, envio do balanço, como que o balanço ele vai ser publicado, qual que é o período que essas informações precisam chegar até lá a SUSEP. Por quê? Porque as seguradoras elas precisam prestar contas para a SUSEP, tá? Porque a SUSEP regula essas atividades a fim de proteger o consumidor. Ok, gente? Isso está bem claro para vocês qual que é o papel da SUSEP e qual que é a característica do mercado segurador? Sim. Claro? Sim. Então, beleza. Então, olha só. Dentro dessa norma, que é a 517 lá da SUSEP, né? E é onde que ela vai ditar praticamente todas as normas contábeis. O que vai acontecer? Lá dentro da circular 517, ela vai divulgar, né? Ela divulgou e estruturou modelo de balanço específico para a seguradora, DRE, o plano de contas, né? DMPL, fluxo de caixa, que a gente já viu nas aulas passadas. E nós vimos que dentro dessa estrutura contábil que ela organizou e estruturou, dentro do plano de contas, ela criou alguns nomes para essas contas, né, que vão ser transitadas ou registradas, vamos dizer assim, dentro do balanço patrimonial. Então, lá a gente viu que a gente tem as contas de receita e despesa, elas são um pouco diferentes daquilo que a gente tem na contabilidade financeira. Da contabilidade financeira, a gente tem lá a receita comum, lá nós temos os prêmios emitidos, né? Que a gente já viu. Nós temos a presença de algumas provisões técnicas que são obrigatórias, como a PPNG, que também você já conhece. Né? Então, dentro da circular 517, é onde a SUSEP ela vai instituir, né, essas normas que o mercado segurador ela tem que ser obedecida, tá? Então, além dessas obrigações contábeis, né, e da estrutura contábil que a gente precisa trabalhar, é muito importante a gente saber o seguinte, né, que todas essas empresas que são seguradoras, elas estão obrigadas a divulgarem as suas demonstrações contábeis e também divulgar as notas explicativas, tá? Isso é muito comum para todas as empresas, não, né? Para as empresas de porte um pouco maior da contabilidade financeira, que a gente tem que divulgar o balanço patrimonial, né? Normalmente uma vez por ano. As empresas seguradoras, além de ter que divulgar essas demonstrações contábeis uma vez por ano, como toda e qualquer outra empresa, ela precisa, durante 2 vezes no ano, ou seja, a cada 6 meses, enviar para a SUSEP, né? É como se fosse uma prévia dessas demonstrações contábeis. Então, por exemplo, do primeiro semestre, que termina em 30/6, o contador ele tem que apurar ali, né, todos os resultados ali daquela empresa, fazer uma demonstração contábil intermediária e encaminhar para a SUSEP até 31 de agosto, tá? Do exercício social. No segundo trimestre, que aí a gente está findando o ano social, o exercício social, ela vai entrar junto com a data da divulgação das demonstrações contábeis oficiais, tá? Mas, de qualquer forma, a gente precisa enviar essas demonstrações 2 vezes durante o ano para a SUSEP. Isso também está entendido? Tá, gente? Pessoal? Sim, sim. Beleza. Como que elas enviam essas demonstrações, né? Elas enviam para um sistema lá dentro do site da SUSEP mesmo, tá? Tem um canal lá, onde que essas empresas seguradoras vão enviar essas demonstrações lá, tá? E o que acontece? Já falando na prática mesmo, né, do seguro, a gente precisa entender o seguinte, a gente já viu isso também nas aulas passadas. Para que a gente diga que existe um seguro, um contrato ou um mercado segurador, a gente precisa de pessoas, né, que são essenciais, tá, para essa atividade, para que a gente considere
que tem um mercado segurador. Então, por exemplo, o que é um seguro? Como que a gente, primeira coisa, a gente precisa denominar o seguro. Como que eu vou definir seguro? Como que vocês definem o seguro, gente? Se a gente tivesse agora na prova e eu perguntasse assim, defina seguro. Como que vocês vão definir? Hã? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês ia deixar em branco essa? Peraí que eu não tô conseguindo. Oi? Se eu perguntasse, então, gente, defina seguro. Como que vocês iriam definir o seguro? O seguro para melhorar. Como é que é? Olha só, então, para ajudar aí vocês, eu tenho aí o conceito na tela. Olha só, olha. Como que a gente pode denominar o seguro? Olha, o seguro, ele pode ser denominado um contrato, que é um contrato mediante o qual uma pessoa denominada segurador, quem que é o segurador? É a empresa, seguradora, né? Se obriga mediante o recebimento de um prêmio. O que é esse prêmio, gente? É o dinheiro lá do prêmio líquido mesmo. O prêmio é vendido ali, né? Ou seja, o quanto aquele meu cliente vai me pagar para eu segurar ele aquele risco, tá? Então, recebimento de um prêmio, a indenizar outra pessoa denominada segurado do prejuízo resultante de riscos futuros previstos no contrato. Isso aqui é importante. Previstos no contrato. Ou seja, eu tenho o seguro, nada mais é que um relacionamento de contrato, né? A gente vai fazer um contrato ali entre a seguradora e o segurado, em que a seguradora ela vai se obrigar, né? Ela vai se obrigar ali a me indenizar o segurado, né? Uma determinada quantia conforme o prêmio que eu estou pagando, né? Para que ela possa me assegurar de prejuízos e riscos futuros, que esses riscos eles podem ou não acontecer. E se caso acontecer, ela tem que estipular dentro ali do contrato que tipo de risco que ela vai cobrir. Tá? Então, por isso que é importante aqui previsto no contrato. Eu já vi muito acontecer, gente, pessoal que tem seguro de carro, vamos supor, né? Que você faz o seguro no carro, o seguro de carro, aí quando vai fazer o seguro, fala assim, ó, quem são os condutores do veículo? Aí fala assim, sou eu e meu marido, duas pessoas conduzem o veículo. Então, a seguradora, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um cálculo, né? Estatístico de probabilidade, que a gente já aprendeu isso. Ele vai pegar aquilo ali e vai calcular qual é a probabilidade de acontecer um sinistro, ou seja, bater o carro foi roubado, né? Então, ela vai analisar quantas pessoas dirigem o veículo, qual é a idade da pessoa, quanto tempo de carteira aquela pessoa tem, ou seja, ela vai medir ali aquele risco, né? Aí, digamos que aconteça o seguinte, tá? Eu emprestei meu carro para minha irmã, eu virei para minha irmã, falei, você pode buscar alguma coisa para mim em tal lugar? Pode ir com o meu carro, entreguei a chave e pronto, aí ela vai e bate o carro. Quando ela bater o carro e eu acionar a seguradora, né? A seguradora ela não tem obrigação de cobrir aquele sinistro. Por quê? Porque era um terceiro que não foi mencionado, não foi previsto no contrato que estava dirigindo o veículo, tá? Então a gente precisa estar atento para as normas contidas no contrato que se está assumindo. Isso tanto a seguradora quanto o segurado, ok?
Então, gente, dentro desse contrato que vai definir aí o seguro, a gente tem que ter atenção, né? E que todos os pontos essenciais sejam informados no contrato. Por exemplo, quem é o segurado, quem é o segurador, o risco que pode acontecer, o que vai ser o objeto do seguro, se é um carro, se é uma casa, se é uma joia, né? Se é um navio, qual que vai ser o prêmio? O que é o prêmio? O prêmio é a quantia que o segurado está pagando para a seguradora para que ela possa prestar esse tipo de serviço. E qual que é o valor da indenização? Se acontecer um sinistro, qual que é o valor da indenização por cada ponto segurado? Tá? Então, isso aqui é muito importante ter. Se não tiver um desses, o contrato ele vai ficar muito frágil, né? E vai ser difícil, inclusive, se questionar na justiça qualquer uma outra coisa que tenha acontecido fora daquilo que tenha sido acordado, tá? Agora, para a gente, quanto contabilidade, isso para que o que isso importa? Importa o seguinte, que nós só podemos contabilizar esse contrato, tá? Só quando ele for assinado pela ambas as partes. Vou até grifar isso aqui também, olha. Aqui. A seguradora só pode realizar a contabilização do contrato quando da assinatura do mesmo, tá? Enquanto está lá naquela fase de proposta, aquela coisa toda lá, não existe juridicamente a assunção ali daquela obrigação de segurar aquele segurado, tá? E muito menos a obrigação de registrar na contabilidade aqueles valores. Então, se assinou o contrato, a gente tem que contabilizar, tá? Inclusive obedecendo todos os princípios contábeis lá. Entendido até aqui, gente? Sim. Sim. Então tá, não deixa dúvida não, tá, gente? Se tiver dúvida, por favor, perguntem, tá? Então, olha só, outra coisa que a gente precisa entender. Já sabemos que eu só posso contabilizar ali o meu registro, né, o meu contrato, quando ele for assinado, tá? Então, olha só, para a gente poder entender um pouquinho mais essas regras de contabilização, a gente precisa ter muito claro, e até para a gente poder entender um pouco mais da prática seguradora, a gente tem duas coisas que a gente precisa deixar bem claro: o que é o risco e o que é incerteza, tá? Quem consegue definir para mim risco e incerteza? O que é um risco, gente? É quando há uma possibilidade. É quando há uma possibilidade de acontecer alguma coisa que seja de prejuízo. Isso, ou seja, né? A gente considera uma situação, né? Que a gente consegue dimensionar ou mencionar qual a consequência daquilo acontecer. Então, ou seja, risco é algo que a gente consegue o quê? Medir, né? Então, fala assim, olha, se, por exemplo, né? Se eu beber e dirigir, pegar a direção do carro, qual o risco que eu corro? Eu corro o risco de bater, de morrer, de matar uma outra pessoa nesse acidente. Ou seja, eu consigo quantificar, eu consigo visualizar quais seriam as consequências daquele risco que eu estou assumindo, tá? Então, o risco é isso. A gente precisa, eu consigo mensurar. Incerteza, gente. O que é uma incerteza? O próprio nome já diz, né? É incerto, então não tem como mensurar, não tem como você dizer é isso ou aquilo. Exatamente. Então, assim, é algo que a gente não consegue dimensionar. Então, por exemplo, quando
a atividade das seguradoras, ela vai trabalhar o tempo inteiro, tanto com risco quanto a incerteza. Por quê? Eu preciso dimensionar o risco que eu estou assumindo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso lidar com as incertezas, né? Que as incertezas é algo da própria vida humana, das nossas atividades, né? E, então, a incerteza é uma coisa que eu não consigo medir, né? Não tem como eu medir. Então, eu preciso ter bem claro todos esses dois conceitos, do risco e incerteza, para a gente poder realmente assumir um contrato com alguém para poder segurar, tá? Para poder assumir o determinado risco, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Que as seguradoras vão trabalhar com essas duas variáveis o tempo inteiro. É o risco e a incerteza, risco e incerteza, tá? E o risco e a incerteza, ela vai estar totalmente e sempre ligado com cada fato e ato contábil que a gente vai registrar dentro das seguradoras, tá? Então, essas seguradoras, além disso tudo que eu estou falando aqui, a gente precisa elencar alguns conceitos, alguns termos contábeis que são muito usados na atividade, né, das seguradoras e que são muito importantes para ela. Como, por exemplo, o resseguro. O seguro a gente já falou agora, né? A gente já entendeu que o seguro é quando a seguradora, mediante uma contraprestação, ou seja, mediante um prêmio, assume, né, um risco ali de arcar com alguma indenização ali do segurado, tá? E o resseguro, o que seria o resseguro? A gente também já falou isso nas aulas passadas, né? O resseguro, ele sempre vai acontecer quando uma seguradora, né, ela vai fazer o quê? Ela vai contratar uma outra seguradora, tá? Para poder assumir ou para cobrir parte dos riscos que ela assumiu com o outro, tá? Então, uma coisa bem importante aqui para gente, olha, no caso do resseguro, nesse caso, a responsabilidade perante o consumidor final de que contratou o seguro para proteger do bem continua sendo da contratada, tá? Então, eu sou uma seguradora A que contrata uma seguradora B para poder indenizar e para poder cobrir aquele risco caso aconteça. Então, por exemplo, eu vou vender um seguro para o meu cliente com preço um pouco mais elevado, né? E eu vou contratar uma segunda seguradora para poder assumir aquele risco, né? Por um montante um pouco menor, de forma que eu consigo ganhar aí um spread, que a gente chama, né? Entre um contrato e outro. Só que, juridicamente, o risco desse contrato continua sendo da seguradora A, que teve aquele contrato ali direto com o cliente, tá? Nos casos de resseguro, o cliente, o consumidor final, não precisa autorizar a empresa, tá? A ela fazer esse tipo de transação. Ela está totalmente livre e amparada pela circular 517 para poder fazer esse tipo de transação. Entendido, gente, aqui sobre o resseguro? Tem alguma dúvida aí nas Professora, atividades de Sim. resseguro? Sim. professora, o resseguro contrata. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O seguro que contrata a seguradora, não é o consumidor final, não, né? Isso, né? O consumidor final, não. Então, vamos supor, olha, eu sou seguradora, vou falar o nome de seguradora. Sou seguradora Bradesco, tá? Que fez um contrato com a Gislene. Eu fiz um contrato ali para poder segurar o meu carro. Aí, beleza. Eu contratei, eu consumidora, eu contratei a Bradesco Seguros. A Bradesco Seguros, por sua vez, o que ela fez? Entrou em contato com o Itaú Seguros e falou: Itaú Seguros, eu estou querendo te repassar um cliente para você ser meu ressegurador. Você pega esse cliente, né? Ou seja, se acontecer qualquer risco com esse cliente, quem vai assumir o risco é você.
Então, vamos supor que nessa minha transação aqui, eu paguei R$ 1.000 de prêmio à vista para a Bradesco Seguros, tá? A Bradesco Seguros vai contratar Itaú Seguros, que vai aceitar assumir o meu risco por R$ 900, um exemplo. Tá? Então, ela pega os R$ 1.000 que eu paguei, já repassa para a Itaú Seguros e qualquer coisa que acontecer comigo, Gislene Consumidor, quem vai assumir o risco, quem vai ter que pagar o prejuízo, pagar a indenização, vai ser Itaú Seguros. Uhum. O que a Bradesco ganha? R$ 100. Só para, entre aspas, intermediar ali essa operação, tá? É como se fosse, tipo, contratando terceirizasse o Se serviço. fosse uma terceirização do serviço, exatamente isso. Só o que acontece, né? Na verdade, uma terceirização do serviço. Mas digamos que aconteça qualquer problema com a Itaú Seguros, eu tenho um acidente, a Itaú Seguros não vai me pagar a indenização. Ou porque ela não tem caixa, qualquer problema lá, ela não pagou. Se eu, Gislene, consumidora final, quiser discutir na justiça, eu vou discutir, mas eu vou discutir com a Bradesco, porque a minha relação direta foi com a Bradesco. Exatamente. Então, aqui, olha, qualquer divergência, cobrança, suporte e necessidade que envolva o cliente será responsabilidade da seguradora, que acionará por si a mesma seguradora, tá? Então, meu pneu furou, tá dentro do contrato de seguro. Eu vou ligar para quem? Para a Bradesco Seguros. A Bradesco Seguros, por sua vez, vai acionar o Itaú para o Itaú me atender. Eu bati o carro, eu tive perda total. A mesma coisa. Todo o atendimento do cliente fica com a seguradora, que vai acionar essa resseguradora. Entendido, gente? O resseguro? Entendi. Lembra um pouco a operação de factory, né? Que vem com os títulos. Isso aí. Lembra um pouco. Entendido, gente? Entendido, professor. Beleza. Então, agora, a gente tem aqui, olha, um outro termo muito importante, que seria o co-seguro, tá? O co-seguro, a gente pode ver aí que ele já vem um prefixo co. O co, ele está dizendo que tem algo acoplado ali. Então, tem algo que está fundido, tá junto. Então, quando eu uso esse termo co, quer dizer que existe alguém que está co-participando ali dentro daquele contrato, tá? Então, isso acontece como? De que maneira? Muito semelhante ao resseguro. Só que no co-seguro, eu, Bradesco Seguros, vou me fazer como se fosse um consórcio com a Itaú Seguros, ou seja, nós dois vamos fazer uma parceria para poder assumir o risco de um contrato específico, tá? Qual que é a diferença com o resseguro? Que quando nas atividades de co-seguro, o consumidor final, ele tem que autorizar aquelas duas seguradoras a participar ali, a dividir o risco, tá? Então, um exemplo bem prático quando isso acontece. Né, esses contratos de petrolífera, de navios, né? Esses objetos, né? Essas coisas que são extremamente de valor extremo, que é muito dinheiro, uma empresa seguradora sozinha, ela não consegue assumir aquele risco sozinha. Por quê? Porque vai além da capacidade financeira que ela tem. Então, para ela poder pegar esse contrato, o que ela faz? Ela pega uma outra seguradora que também tem boas condições e as duas juntas conseguem assumir o risco. E elas fazem uma parceria, né? E para poder assumir. Então, um exemplo, eu tenho uma base petrolífera lá da Petrobras, lá no Rio de Janeiro, lá daqueles negócios lá do pré-sal. Então, vocês imaginam quanto que custa aquele maquinário, tem
várias coisas ali que precisam ser segurados. Uma empresa só não consegue, então elas duas assumem aquela responsabilidade juntas e falam assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho condição de assumir 30% dos riscos aqui do contrato, a outra tem condição de assumir 70% do risco. Então, as duas fazem esse contrato, fala com a Petrobras, olha, nós duas empresas aqui, nós estamos numa parceria de co-seguro para poder te segurar. Para eles pegarem esse contrato, a Petrobras tem que falar, beleza, ok, eu vou aceitar. Dentro do acordo ali, vai ficar bem claro que a seguradora X, a seguradora Bradesco, por exemplo, vai assumir 30% de todos os riscos e a seguradora do Itaú vai assumir os 70%. Quando a Petrobras pagar esse valor do prêmio, esse valor do prêmio também vai ser rateado proporcionalmente. 30% para o Bradesco, 70% para o Itaú. Se acontecer um acidente lá, uma máquina quebrou, alguém morreu, qualquer coisa que acontecer lá, que seja objeto do contrato, o que vai acontecer? O Bradesco vai assumir 30% da indenização e o Itaú 70% da indenização, tá? Então, tanto o prêmio quanto as indenizações, elas vão ser assumidas, cada um vai ter responsabilidade conforme o contrato de co-seguro, tá? Entendido? Qual que é a diferença, gente? A principal diferença é que no resseguro, a seguradora ela não precisa de autorização do consumidor final. Já o co-seguro, ela tem que ter essa autorização do segurado. O segurado tem que dar ali ciência, né? Ele tem que dar anuência ali que ele está sabendo que ele está sendo segurado por duas partes, duas ou mais partes, né? E que cada uma vai assumir o risco ali conforme firmado o contrato. Entendido? Entendido. Ô, professora, só que é o seguinte, tem algum, no momento, assim, do risco, o percentual de cada seguradora que tiver constando, assim, no contrato, o consumidor final, ele vai olhar, tipo assim, por exemplo, o percentual lá no contrato e vai direto naquela seguradora, ou independente do risco, ele pode procurar qualquer uma das duas? Tanto o Itaú quanto o Bradesco. Não. O que acontece? Foi boa sua pergunta. Dentro dessa relação, né, aí do seguro, o que vai acontecer? Vai ter a seguradora líder, tá? Sim. Dentro desse contrato, é nomeada uma seguradora líder, que seria a representante. Então, vamos supor, nesse contrato eu vou colocar que a seguradora líder vai ser a Bradesco, no meu exemplo, tá? Qualquer coisa que aconteça, o consumidor final vai acionar a Bradesco. Mas aí, nesse caso aí, é da Col Seguros, né? Isso, Col Seguros. Beleza. Tá? Col Seguros. Então, o que vai acontecer? Mas na relação aí, né, você tem que determinar quem que vai ser a seguradora líder. A seguradora líder, ela vai ser responsável por dar toda assistência para o consumidor final. Entendi. Tá? Eu achei que fosse tipo assim, por exemplo, ia ter um percentual de risco, né, para cada tipo de risco, por exemplo, 70% de risco para o Bradesco e 30% para o Itaú, e dependendo do risco, o consumidor final iria procurar aquele como é que fala? Proporcionalmente cada seguradora, né? Isso, eu pensei que fosse assim. Porque igual, por exemplo, aqui no meu exemplo, eu estou dando exemplo de duas seguradoras para poder ficar mais simples para vocês entenderem. Mas normalmente esses contratos de co-seguros normalmente são muito mais do que duas seguradoras, tá? Então pode ser um grupo de seguradoras para poder assumir esse risco maior.
Então, nessa atividade, a gente precisa elencar uma seguradora líder. Ela tem que ter uma representante, porque você já imaginou o cliente final tendo que, consumidor final, ter que acionar cada uma dessas seguradoras para poder ficar recebendo a indenização ou qualquer coisa, uma por uma? Não dá. Então, a seguradora líder, ela vai assumir essa responsabilidade, tá? De indenizar ali o consumidor final, dar toda a assistência e depois ela vai ratear isso proporcionalmente com as demais seguradoras que fazem parte do consórcio ali de seguro. Tá? Entendi. Entendido, gente? Ô, professora, e em questão de valores, tem diferença do resseguro para o pós-seguro? Por exemplo, um ser mais barato que o outro? Porque dá a entender, por exemplo, que o pós-seguro é tipo uma cooperativa. Seguro é como se fosse um consórcio. Gente, isso acontece muito, não só na atividade seguradora. Na atividade de construção civil, acontece muito, muito mesmo. Essas obras, né? Essas obras grandes de BR e tudo, né? Que se gasta muito. Então, normalmente, o que essas empresas fazem? Elas fazem um consórcio ali de construtoras para poder entrar na licitação. Então, aí é aquele grupo de empresa que ganha aquela obra, né? O seguro é a mesma coisa. Então, a gente tem um consórcio aqui de X empresas, né? Quantidade de empresas para poder assumir o risco de um determinado cliente, tá? E aí, qual que é a diferença em relação a dinheiro, a percentual? O que é mais caro, seguro ou resseguro? No resseguro, a única vantagem ali para a seguradora é que ela vai ganhar, como se fosse uma taxa de administração, porque ela pega aquele custo ali e repassa, tá? Então, para ela não vai ter custo nenhum mais ali com aquele cliente dela, né? Não tem mais custo, não tem mais, ela tem uma responsabilidade jurídica de que se a empresa, a resseguradora não pagar, ela é solidária, né? Então, ela tem que assumir aquele risco. Mas em relação à questão de dinheiro, nada mais. Ela só ganhou a receita dela ali e pronto, do mês. Tá? Entendeu? Do contrato. No COR-seguro, não. O COR-seguro, eu estou ali, todas as empresas, porque deve a responsabilidade é nossa. Só que a responsabilidade é nossa conforme o percentual de participação no contrato. Uma com 10, outra com 20, outra com 30, entendeu? Outra com 50, outra com 15, 20. Proporcional à participação ali no contrato. Aí, esse proporcional é proporcional tanto nas receitas quanto nas despesas que houver. Entendido? Entendido. Então, vamos lá, que tem bastante coisa aqui ainda para a gente poder revisar. Outro termo que a gente vai encontrar, e a gente encontra muito, o prêmio emitido, né, gente? O que é o prêmio emitido? Prêmio emitido é aquele contrato, o valor que está ali no contrato e a gente assina, né? Assina ali o segurado, assina um contrato com o segurador, que eu vou pagar R$ 1.500 para poder segurar o meu carro durante o período de 12 meses contra roubo ou contra acidente com terceiros e tudo, a gente colocando ali os objetos ali no contrato, né? Então, quando eu emitir o contrato, eu tenho ali o prêmio que eu emiti também, que é o valor que eu preciso reconhecer na minha contabilidade, naquele primeiro momento, tá? Então, o prêmio que eu emiti. Só que não é simplesmente a gente pegar e contabilizar o prêmio emitido. Nós já aprendemos que, nas atividades seguradoras, a gente precisa reconhecer a receita efetivamente contábil, né? Conforme o período do contrato, que ele pode ser de 12 meses, de 3 meses, de 6, ou seja, ele não vai ser 100% aquela receita ali naquele primeiro período, aquele primeiro momento. Por quê? Porque dentro do prêmio emitido, eu tenho que reconhecer o valor total daquele prêmio
né, que vai se tornar uma receita contábil efetiva ao longo dos 12 meses. Então, dentro ao longo dos 12 meses, eu tenho uma série de receitas que eu ainda efetivamente não ganhei. Por quê? Porque contabilmente ela ainda não pode ser reconhecida. Para a gente poder corrigir essa variação na contabilidade, o que acontece? A gente precisa reconhecer também a nossa PPNG, que é a nossa provisão para prêmios não ganhos. Então, eu vou calcular a minha PPNG todos os meses para eu poder saber qual foi o meu prêmio ganho, que é o próximo aqui. O que é o prêmio ganho? É exatamente a diferença do prêmio emitido, que eu contabilizei, menos a minha receita que eu ainda não ganhei, que é a PPNG. A diferença dessas duas, eu vou encontrar aqui o prêmio ganho, que a gente vai considerar como se fosse a receita líquida contábil da seguradora. Ok? Outros termos que a gente vê bastante, né, é, por exemplo, receita com emissão de apólice. Essas apólices aqui, normalmente, elas estão relacionadas com o seguro de DPVAT, né, que é esse seguro que, para poder garantir ali a cobertura de indenização de pessoas que têm problema com veículo automotor, né, que é o que a gente paga todo ano aí para quem tem carro. Um outro termo que a gente vai ouvir e ouve muito são os sinistros ocorridos. O que é sinistro ocorrido? São todas as despesas, né, que vão ocorrer, que vão estar associadas à indenização que eu preciso pagar para o meu segurado, tá? Então, tudo aquilo que eu tenho que pagar para o meu segurado, a gente vai considerar aquilo como um sinistro. Tá? Esse sinistro, mas depois, na verdade, da nossa primeira prova, a gente vai aprofundar um pouco mais nos sinistros. Nessa primeira parte, a gente veio bastante a questão da receita, do custo, né, de aquisição, e na segunda fase a gente vai entrar um pouco mais nos sinistros aqui ocorridos, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa saber? Que sinistros ocorridos são todas essas despesas, né, que vão estar ligadas à indenização ali do contrato. E nós temos, o que a gente começou, inclusive, falando na aula de hoje, os nossos custos de aquisição. Que os custos de aquisição, gente, é exatamente tudo aquilo, todo o meu esforço que eu vou fazer para poder produzir uma receita com seguro. Então, ou seja, as comissões que eu vou pagar, despesa, né, com cadastramento, nossa, que som altíssimo, com avaliação de crédito daquele meu cliente ou não, tá? Então, aí dentro dessa relação, sim. Pode repetir essa aquisição? Falhou aqui Posso. Olha só, os gastos de aquisição, tá vendo? São gastos relacionados, tá? À angariação e produto do negócio do seguro, ou seja, tudo aquilo que tiver relação direta com a minha atividade de seguros, eu vou considerar como custo de aquisição, tá? O mais comum são as comissões que eu vou ter que pagar para o meu corretor para ele poder vender o seguro para mim, vender o meu produto, tá? Agora, além desse custo com comissionamento, que é algo assim essencial para que o contrato se estabeleça, né, vamos dizer assim, nós temos algumas outras despesas que também são custo de aquisição, que seria as despesas para vistoria do carro, né, que eu vou mandar um cara lá vistoriar o carro, tirar foto direitinho, ver como é que ele estava. Pode ser o gasto que eu vou ter com o meu pessoal de cadastro para poder verificar se aquele meu cliente, se ele tem nome no SPC, se ele não tem, se ele é um bom pagador, se ele não é, entendeu? Pode ser o meu marketing, o meu telemarketing, que eu vou ligar para poder saber, dar boas-vindas para o meu cliente, ou passar uma cotação, ou fazer uma propaganda, tá? Isso tudo está dentro do custo de aquisição.
Só que dentro desse custo de aquisição, a gente tem os custos que são passíveis de diferimento e aqueles que não são passíveis de diferimento. Os custos passíveis de diferimento são os custos relacionados às comissões. Que aí, qual que é a vantagem desse diferimento? O custo, aquele custo que vai ser diferido, ele vai ser reconhecido contabilmente no mesmo tempo que eu vou reconhecer a minha receita, tá? Então, por isso que os custos diferidos, né, que a gente possa diferir, que a gente chama de custo incremental, ele também, quando a gente vai fazer o cálculo e vai realizar a contabilização dele, ele tem um cálculo muito semelhante da PPNG. É praticamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer isso lá no grupo da despesa e no grupo do passivo, tá? E esses outros custos de aquisição, como, por exemplo, esses custos com cadastramento, com o cara lá que vai fazer a avaliação do carro e tudo, isso, na verdade, vai ser contabilizado diretamente na despesa, e não como um custo diferido. Ok? Ok. Beleza. Aí a gente tem aqui, né, as outras receitas e despesas operacionais e resultado com seguro, que esse aqui também está super tranquilo, não precisa se preocupar com ele. Agora, uma coisa que é importante para a gente entender, tá? Nas relações aqui com o seguro, da emissão do prêmio e a contribuição, da emissão do prêmio e contribuição e vigência do risco. A vigência do risco aqui, ela tem relação direta com o registro contábil e, inclusive, com a obrigação de cobrir a indenização para o cliente, tá? Então, olha só, quando a gente emite o prêmio, que a gente já viu um pouquinho aí na frente, né? Emitir o prêmio, eu já tenho a obrigação de contabilizar, né? Então, eu vou contabilizar na emissão do prêmio ou na vigência do risco. Os dois, o menor. Normalmente, é a emissão do prêmio, tá? Emitir o prêmio, eu sou obrigada a efetuar o registro contábil lá na minha contabilidade, tá? Por quê? Porque essa receita aí da emissão do prêmio é a principal receita da seguradora, tá, gente? Então, quando eu emito prêmio, eu tenho, primeira coisa, o reconhecimento contábil do prêmio emitido, e eu tenho também o reflexo do quê? Da minha contabilização daquilo que vai afetar o meu caixa. Por quê? Esse prêmio que eu emiti, eu posso receber ele à vista ou posso receber ele a prazo. Eu posso ter dividido para o meu cliente me pagar de 2 vezes, de 3 vezes, né? Então, eu vou fazer a contabilização conforme está lá no contrato, tá? Então, por exemplo, se o meu cliente, ele vai me pagar a prazo, tá? Eu, quando seguradora, só tenho obrigação de segurar ou de indenizar qualquer risco que tenha acontecido com esse segurado, só se ele estiver adimplente. Se ele está inadimplente, ou seja, se ele não pagou uma parcela do seguro que seja, ou se ele estiver em atraso, tá? Com aquele seguro, a seguradora ela está desobrigada de cobrir aquela indenização. Entendido isso, gente? Vocês entenderam isso? Ficou claro? Então, olha só, se eu tenho um prêmio, emiti um prêmio hoje, dividi ele de 3 vezes, tá? Então, olha só, vamos pegar janeiro. Vamos supor que eu emiti um prêmio em janeiro. O meu segurado vai me pagar a primeira parcela em janeiro, a segunda em fevereiro, a terceira em março. Dividir para ele de 3 vezes, tá? Então, vamos supor que fosse um prêmio de R$600, tá? O valor do prêmio. Então, ele vai me pagar 3 de 200. Aí, ele me pagou
R$ 200 em janeiro, ok. Pagou para mim R$ 200 em fevereiro, ok. Aliás, vamos colocar assim. Pagou janeiro, ok. Aí, fevereiro, ele ficou inadimplente, tá? Que vencia no dia 10. Aí ele ficou inadimplente no dia 10. E lá no dia 20, o que aconteceu? Ele bateu o carro e acionou a seguradora. A seguradora, ela tem a obrigação de atender ou de indenizar esse cliente? Não. Por quê? Passou do prazo. Passou do prazo de quê? Todo do dia 10 do vencimento, não? Uhum. Por quê? Porque naquele período ali que o sinistro ocorreu, ele estava inadimplente. Isso, com o Tá? vencimento. Como é que é? Do vencimento, né? Do dia Isso 10 e a batida foi depois. Isso aí. Então a gente tem que ficar aqui atento a isso. Se o prêmio não for pago pelo segurado, a seguradora ela fica desobrigada de garantir ali aquela indenização, tá? Mesmo ele já tendo pagado as... Mesmo ele tendo pago a primeira e tudo. Digamos que fosse 10 vezes. Ele ficou adimplente, bonitinho, pagou tudo em dia, 9 parcelas. Na 10ª ele atrasou. Se ele atrasou e o sinistro aconteceu, se a seguradora quiser, ela está desobrigada a cobrir aquela indenização, Entendi. tá? Então, Nossa, isso é independente da quantidade de parcelas que ele pagou, que ele ficou adimplente. Se no momento ali, próximo ali ao sinistro, se o cliente está inadimplente, ela não é obrigada a cobrir aquela indenização, a cobrir aquele risco. Como é que fica a contabilização desse mês que o cliente não pagou? Uai, vai ficar lá como Do jeito que está mesmo, a anterior. normal, como crédito a receber, tá lá, ele só não pagou. Entendeu? Ele tá lá, normal. É como a contabilização é a mesma, gente, tá? Eu vendi um seguro de 10 vezes. 10 vezes de R$ 100. Então, eu vou fazer a contabilização, né? Inclusive aqui, ó, no resumo, eu deixo para vocês bonitinho aqui, olha. Se o prêmio for recebido à vista, tá? Vou explicar tudo, tá? Fugiu seu nome agora. Igor, Tá aqui explicadinho, olha. Se o prêmio for recebido à vista, a seguradora fará o registro contábil como? Vou debitar o meu banco, né? Se for o caso, e eu vou acreditar lá o prêmio emitido. Se eu receber a prazo, o que eu vou fazer? Eu vou debitar minha conta de prêmios a receber e vou acreditar lá o prêmio emitido normal. Na medida que o meu cliente vai me pagando efetivamente aquele prêmio, o que eu vou fazer? Debito o banco e credito o prêmios a receber aqui, clientes a receber. E assim todos os meses, entendeu? Se ele ficou inadimplente, a única coisa que aconteceu é que naquele dia que você estava esperando ele te pagar, ele não te pagou. Se acontecer um sinistro, você também não está obrigado a indenizar ele, porque ele estava inadimplente. O prêmio não foi totalmente pago. Entendeu? Se a gente estiver falando, né, de um contrato de mais de 12 meses de pagamento, aí a gente vai seguir a mesma regra da contabilidade financeira. As 12 primeiras parcelas ficam no ativo circulante, as demais ficam no realizável a longo prazo. Ok? E assim, em ambos os casos aí, tanto no recebimento à vista quanto a prazo, a gente sempre vai creditar a conta de prêmios emitidos, que seria como se fosse aquela primeira receita ali, a receitona, né? Antes da PPNG. Ok? Entendido, gente? ok.
Aqui vai ficar mais, daqui a pouco vai ficar um pouco ainda mais claro para vocês. Então, o prêmio emitido, como eu disse, ele vai ser como se fosse a receitona, né, ali da seguradora. É como se fosse o faturamento gordo ali dela. E que a gente já falou aí alguns minutos atrás que essa receita toda, ela não é toda só daquele período que ela foi emitida. Ela vai ser reconhecida, ela vai se tornar uma receita efetiva ao longo do contrato, tá? Ao longo do tempo que ela tem que garantir aquele risco, tá? Então, por isso que a gente vai ter aqui, no caso, a PPNG, para poder garantir que a gente vai ter contabilmente, a gente vai excluir o efeito dessa receita aí que ainda não é do período, né? E a gente já viu nas aulas passadas como que a gente calcula a PPNG. Que a PPNG, a base de cálculo dela né? A base de cálculo que é o prêmio emitido, vezes o período de vigência a decorrer, dividido pelo prazo de vigência do risco, tá? O que é a base aqui? É o prêmio comercial, que é o prêmio ali que foi emitido. Vigência a decorrer é o prazo que ainda vai acontecer o prêmio. Então, por exemplo, eu tenho um contrato que eu emiti em 1º de janeiro, tá? Quando eu for calcular minha PPNG lá no final do mês, já decorreu o quê? 30 dias, né? Porque já passou ali 30 dias do risco. Então, o meu prêmio, meu período aqui a decorrer é 365 dias, que é o tanto do ano, já que o meu contrato é de 12 meses, menos 30 dias, que os 30 dias já foram. Então, eu tenho o quê? Quanto tempo ainda para poder decorrer? 335 dias. Esse período aqui a decorrer, ele vai variar conforme o contrato. Se o contrato seu é de 12 meses, 365 dias. Se o contrato é de 3 meses, 90 dias. Se é de 2 meses, 60 dias e assim sucessivamente. Ok? E o período de vigência aqui do risco é o período total do contrato. Aí é esse período. É um ano, 365 dias. É 6 meses, 180. É 3 meses, 90 dias. É 2 meses, 60 dias. Que é o período total que está ali contido no contrato. Ok, gente? Ok. Talvez, beleza. Agora com os números, talvez vai ficar mais claro. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui a seguradora BDC, né? Que ele emitiu uma apólice aí para o seguro de automóvel no dia 2 de janeiro de X1, tá? Então, aqui eu tenho a vigência do contrato, que vai ser de 2/1 de X1 até 1/1 de X2, ou seja, 12 meses, 365 dias, tá? O prêmio comercial, que é o prêmio lá emitido, foi de R$ 1.280. E como que esse cliente, esse segurado, vai pagar? Ele vai pagar parcelado em 6 vezes e eu não vou cobrar juros dele, tá? Como que vai ficar o registro contábil desse contrato, tá? No dia que, olha, 2/1, né, eu preciso fazer o quê? Reconhecer e calcular a primeira coisa, a PPNG. No dia 2/1, eu não tenho receita nenhuma ainda. Por quê? Porque não decorreu nenhum prazo, tá? Logo depois, o que vai acontecer? Depois de 30 dias que acontecer, que o período ele for transcorrido, eu vou poder calcular a minha PPNG, tá? Que é a provisão para prêmio não ganho. A gente sempre faz isso, essa atualização, sempre no final de cada mês. Então, eu vou pegar aqui, olha, a minha base de cálculo, que é o prêmio comercial ou prêmio emitido, vezes 365 dias, que é o meu contrato todo, menos o tempo do contrato que já foi decorrido. Então, 365 menos 30, que vai dar 335, né? E eu vou dividir pelo meu período de vigência completo, que são os 365 dias. E vou encontrar aqui qual que é o valor da PPNG, ou seja,
qual que é o valor do prêmio que eu ainda não ganhei? Que a PPNG é a provisão para prêmio não ganho, então que eu ainda não ganhei. Se eu não ganhei 1.174,79. Então, como que eu vou descobrir o valor que eu ganhei? Tá? Que é o prêmio ganho. Eu vou pegar os 1.280 menos o 1.174, tá? Que é 105,21. Esse 105,21 é o prêmio que eu efetivamente ganhei em janeiro. O resto ainda eu não ganhei, porque não decorreu ainda o contrato. Entendido? Isso aqui, o cálculo da PPNG? Entendido, gente, aqui? Sim. Sim, gente, tá claro para todo mundo? Isso aqui cai na prova. Esse aqui eu posso garantir para vocês que isso aqui cai na prova. Todo mundo entendeu? Sim. Então tá. Professora, Sim. só é receita aquilo que já foi recebido, né? Pela seguradora. Não é aquilo que foi recebido. Tá? Foi boa também a sua pergunta. Não é receita aquilo que transcorreu o prazo, tá, da vigência do contrato. Aqui no meu exemplo, eu coloquei que eu recebi de 6 vezes, mas eu poderia ter recebido R$ 1.280 à vista. Ainda que eu tenha recebido à vista, eu tenho que dar uma cobertura durante toda a vigência do contrato. E conforme o próprio princípio da competência, eu só posso registrar a receita no momento que ela incorre. Ela não incorreu ainda. Ela só vai incorrer à medida que ao longo do tempo do contrato que ele vai sendo reconhecido. Então, todo dia 30, até a cada 30 dias que a gente vai, normalmente a gente faz o fechamento mensal, né? Aí da nossa contabilização da receita, a gente vai reconhecendo a receita efetiva daquele período. Então, não podemos fazer relação da receita com o recebimento, tá? O recebimento é só caixa. Ok. Entendido? Receita ganha é prêmio emitido menos PPNG. Prêmio ganha é igual a receita líquida. Entendido, gente? Isso ficou claro? Sim. Então, beleza. Então, vamos ver aqui, olha, como que vai ficar o resto da contabilização do contrato. Que lá a gente fez o cálculo da PPNG. No dia 2 de janeiro, qual lançamento contábil eu vou fazer? Prêmios a receber, porque eu não estou recebendo, eu vou receber a prazo, contra a conta prêmios ganho, 1.280, tá? E também vou fazer o registro da PPNG naquele mesmo dia ali que toda aquela minha receita aqui, olha, que eu coloquei dentro de prêmio aqui é prêmio emitido, tá, gente? Não é ganho, não, eu coloquei aqui errado, isso aqui é prêmio emitido. O que eu ganhei aqui de prêmio emitido, por enquanto, tá tudo aqui registrado na PPNG. Como que eu contabilizo a PPNG? Eu vou fazer um débito aqui numa conta de resultado, CR aqui é conta de resultado, redutora dessa receita aqui de prêmios emitidos, tá? Se eu quero diminuir o valor, eu faço um débito aqui, porque é a conta redutora. A crédito lá no meu passivo circulante, na minha conta de PPNG, no valor de 1.280, tá? Que é o valor primeiro do contrato todo, ou seja, contrato cheio já reconheci aqui, tá? No dia 31 de janeiro, o que vai acontecer? Eu vou recalcular a minha PPNG para eu encontrar qual foi o meu ganho líquido ali no mês, tá? Vou fazer toda aquela continha que a gente fez aqui de novo e eu não cheguei nos R$ 105. Agora eu vou registrar os R$ 105. Como que eu registro? No dia 31 de janeiro, eu vou debitar a minha conta ali, né, no passivo circulante de PPNG, tá? Debito o passivo e credito a conta redutora lá da PPNG,
tá? E um fato importante que aqui vocês podem ver, quando eu vou reconhecer a PPNG no mês, é exatamente o lançamento inverso que eu fiz aqui no dia que eu reconheci, tá vendo? Quando eu reconheci, eu debitei a minha conta de resultado e creditei o meu passivo circulante. Quando eu vou registrar a minha receita do mês efetiva, eu debito a minha conta de passivo e credito a minha conta de resultado. É exatamente o lançamento inverso. E o que vai acontecer? Mensalmente, a gente tem que calcular a PPNG e ir fazendo o reconhecimento desse saldo. De maneira que, no final lá do período, tá? O saldo do seu passivo circulante já é zero e o saldo aqui também dessa sua conta redutora da receita seja zero. De forma que toda a sua receita lá na sua conta de resultado, ela foi 100% reconhecido como ganha, tá? Como uma receita líquida. Ok, gente? Professora, eu não entendi ser ao contrário, não. Olha só, aqui, olha, tá vendo? Nesse primeiro momento eu estou registrando aqui, é como se eu estivesse fazendo a provisão aqui da PPNG, né? Estou acabando de constituir a PPNG. Quando eu vou constituir a PPNG, eu faço o quê? Debito aqui a minha conta de resultado, que ela é redutora da receita. E eu estou creditando aqui a minha conta de PPNG lá no meu passivo circulante, 1.280. Ou seja, eu ainda não ganhei nada dessa receita. Na medida que eu vou reconhecendo esse saldo, o que vai acontecer? Eu vou debitar aqui a minha conta de PPNG no passivo, ou seja, eu vou diminuindo aqui aquele meu saldo ali no passivo, tá? Que a PPNG é um prêmio que não está ganho, ou seja, aquilo que eu não ganhei ainda não é meu. Se ele ainda não é meu, ele tem que ser reconhecido lá no passivo, porque ainda não é meu, né? O passivo é o quê? Obrigações. A gente reconhece lá as nossas obrigações. No ativo, a gente registra o quê? Os nossos direitos, né? Mas, então, se eu tenho direito... Sim, pode perguntar. mas por que então na frente está 105,21, que é justamente o que ele ganha, que já ganhou? Por quê? Por que ele está aqui, olha? Porque ele ganhou. Olha para você ver, se ele ganhou, é dele, né? Ele o quê? Ele está diminuindo o passivo dele. Algo que ele ainda não tinha ganhado, agora ele ganhou, é dele, ele já pagou por aquilo, né? Entre aspas. E aqui, olha, na receita, tá? Ele faz o quê? Ele faz um crédito. Por quê? Porque a natureza dessa conta aqui, lá na sua demonstração de resultado, ela é devedora. Se eu quero diminuir um saldo de uma conta devedora, o que eu tenho que fazer? Um crédito. Então, eu credito ela aqui. Na medida que eu creditar ela aqui, lá na minha DRE, como que ficaria? 1.280 como prêmio emitido. PPNG, ela ia ficar o 1.174 e prêmio ganho líquido, 105,26. Tá? Por quê? Nessa conta aqui de variação de prêmios aqui, olha, lá na conta de resultado, inicialmente ela estava 1.280. Como aqui, olha, eu vou fazer um débito, eu vou diminuir ela em 105,21, eu vou ficar com um saldo líquido lá de 1.174. Indicando, inclusive na minha conta de no meu resultado, que o meu ganho líquido é 1.280 menos 1.174. Entendeu? Sim. Então, todo mês a gente vai fazendo esse cálculo. No nosso exemplo aqui, como o recebimento foi a prazo, todo mês também eu vou reconhecer aqui o valor que vai entrar no meu caixa. Como que eu reconheço? Debito o caixa e credito a conta de prêmios a receber, até o saldo zerar, indicando que o meu cliente já me pagou todo o saldo. Ok? Ok aqui? Joia. Então, olha só, agora vamos falar sobre os custos aqui de aquisição, tá? Que a gente já vem falando. Os custos de aquisição, a gente já disse aí, né? Pode ser, eu posso ter o custo para poder vender um novo seguro, para poder renovar o seguro, né? E os mais comuns aí entre os custos de aquisição, tá? O quê? As comissões, né? E as despesas
que, igual eu disse, para renovação de cadastro, de vistoria, né? Que são esses outros tipos de despesa. Então, dentro desses custos, a gente tem aquilo que é incremental e que não é incremental. O incremental, ele tem que ter uma relação direta, tá? Com o produto em si, ou seja, tem que ter uma ligação direta com aquela apólice ali que foi emitido, tá? Normalmente, aquilo que tem a relação direta é o quê? São os custos com as comissões, tá? Que aí a gente vai falar o quê? Que são os custos incrementais, tá? Esses custos incrementais, como que a gente vai registrar ele? Aqui, olha, eles devem ser reconhecidos como custos de aquisição diferidos no ativo. Vou marcar isso aqui. Esses custos diretos incrementais deverão ser reconhecidos como custos de aquisição diferidos no ativo, tá? E apropriados ao resultado na mesma proporção do reconhecimento da receita. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que os custos incrementais, tá? Que vão ser diferidos, eles vão ser calculados e reconhecidos lá na nossa DRE da mesma forma que a gente faz a PPNG. Vocês vão ver que a base de cálculo, ela é a mesma para a gente poder ir abatendo o diferimento, tá? Isso para os custos incrementais, que são normalmente os custos com comissionamento. Agora, a gente tem os não incrementais, que são custos também, mas são não incrementais, e esses custos a gente não pode diferir. A gente tem que reconhecer diretamente como despesa, tá? Lá na nossa DRE. Então, olha só, gasto com ponto de venda, com telemarketing, propaganda, né? Cadastro, vistoria, isso tudo é custo, mas a gente vai reconhecer como despesa. Eu não vou diferir isso, tá? Os custos com comissionamento são considerados aqui incrementais e são passíveis de diferimento. Vocês podem perceber que eu deixei aqui, olha, negritado para vocês e sublinhado, tá? Ou seja, os únicos custos incrementais que são passíveis de diferimento são as comissões. Entendido? Entendido, gente? Isso é importante. Pessoal, tá me ouvindo? Gente, tá me ouvindo? Peraí que eu só tô anotando, professora. Tá. Então, olha só. Então, os custos com comissionamento são considerados incrementais e a gente pode diferi-los, tá? Então, olha só, vamos ver na prática aqui, para vocês entenderem melhor. Olha, supondo que na pólice emitida pela seguradora BDC, do exemplo anterior, né, a comissão acordada com o corretor fosse de 10% sobre o prêmio comercial de 1.280. Os registros do reconhecimento do custo de aquisição seriam realizados no dia 2 de janeiro, na data do reconhecimento do contrato, né? E a mensuração dos custos dessa data seria, né? Eu vou contabilizar agora o custo de aquisição. Primeira coisa, eu preciso saber qual que é o valor da comissão. A comissão não é 10% sobre o prêmio comercial? Então, é 1.280, que é o prêmio comercial, vezes 10%. R$128. Então, esse é o meu custo com a comissão. Ok? Então, olha só. Como já previsto, né, tanto pela SUSEP, da mesma forma como eu tenho a PPNG, que é um prêmio não ganho, e se eu tenho um custo que é incremental, que está em relação diretamente com essa receita, né, desse prêmio, a SUSEP nos permite fazer o diferimento desse custo também. Ou seja, ele vai fazer como se fosse uma PPNG. E eu vou apropriar esse custo, né, através de prorata, da mesma forma também que a gente vai fazer com a PPNG ao longo do decorrimento do contrato, tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a base de cálculo também e a vigência do contrato. Os mesmos elementos que eu vou considerar para o cálculo da PPNG, eu vou considerar aqui para a comissão. O que vai mudar? Somente o valor que dá base de cálculo. Na PPNG é o prêmio emitido. Aqui, para eu calcular o custo diferente do diferido da comissão, é o valor que eu tenho de pagar de comissão ali total para o meu corretor, que é R$ 128, que é o prêmio de 1.280 vezes 10%. Ok? Até aqui? Entendido até aqui, gente? Sim. Beleza. Aqui, olha, o cálculo ele vai ser a mesma coisa. A vigência decorrida total. Mesma coisa da PPNG, não muda nada. Então, eu peguei aqui, fiz o cálculo e deu R$ 117,40. Então, ou seja, de despesa com comissão efetiva, que eu vou reconhecer ainda por enquanto lá na minha DRE, vai ser de quanto? R$ 10,52. Porque ele vai ser proporcional à minha receita. Eu vou calcular eu vou apropriar ao meu resultado a mesma proporção que eu estou apropriando a minha receita. Eu vou também apropriar a minha despesa ali, comissão. Então, olha só, ou seja, dos R$ 128 iniciais, R$ 10,52 já pode ser reconhecido como custo no resultado. Tá? Os outros 117,48, eles vão permanecer lá no ativo diferido. E aí, ao longo da vigência do contrato, a gente vai abatendo esse saldo, tá? Como que fica a contabilização? No dia 2, tá? Eu vou reconhecer que a despesa do custo de comissão, que vai ser a conta de comissão diferida, lá na minha conta de resultado, no valor de R$ 128. E vou reconhecer a minha obrigação a pagar essa comissão. Por quê? Porque o meu corretor, ele não quer saber se eu vou diferir ou não, ele quer receber os R$ 128 dele da comissão, que é devido, né? Então, eu vou reconhecer aqui normal. Então, reconheço a despesa e reconheço também que eu tenho que pagar o meu corretor, tá? Então, olha só, caso os custos sejam passíveis de diferimento, após esse registro aqui, né, o que eu tenho que fazer? Reconhecer também qual que vai ser o meu diferimento, né? Reconhecer lá na minha contabilidade. Como que eu vou reconhecer esse custo que é passivo de diferimento? Lá dentro do meu ativo circulante no realizável a longo prazo, eu vou abrir uma conta chamada custo de aquisição com comissão de seguros, tá? Ou você pode colocar aqui comissões diferidas e tudo. Eu vou aceitar normalmente, não tem problema nenhum. Eu preciso que você entenda e que vocês entendam, na verdade, a lógica do registro contábil, tá? Esse custo que são passíveis de diferimento quer dizer que foi registrado, né? Ele tem que ser registrado, que é o custo com o meu comissionamento, quanto que eu vou pagar para o meu corretor. Tá? Ele tem que ser registrado. Eu vou registrar ele no primeiro momento aqui numa conta de resultado normal mesmo, tá? Com saldo normal aqui, como despesa com comissão, creditando aqui a minha obrigação de pagar aqui a comissão, comissões a pagar. E junto com esse lançamento, na mesma data, quando eu for reconhecer, eu tenho que reconhecer o diferimento dele, lá no meu ativo. Como que eu reconheço? Abro uma conta lá no realizável a longo prazo, como, por exemplo, como comissões diferidas ou custos de aquisição aqui, né? Contra a conta de variação de custos de aquisição, comissões diferidas. Perceba que essa conta aqui também ela é de resultado. Essa conta de resultado aqui, olha, tá vendo? Ela também é redutora dessa conta de despesa aqui, olha. Ela vai fazer o mesmo papel que a PPNG faz lá na minha receita. Ela vai equalizar aqui, lá dentro da despesa, o valor do custo
com corretagem que eu vou realmente reconhecer a cada mês. Por quê? Porque ele é proporcional à receita. Ele tem ligação direta. Por isso que a SUSEP nos permite diferir esse custo. Então, se eu vou reconhecer a minha receita mensalmente ali, pedacinho por pedacinho, eu posso também reconhecer a minha despesa ali, pedacinho por pedacinho. Por que ela faz isso? Para a gente não ter uma distorção no nosso resultado. Por quê? Senão, eu vou ter em um único mês, né? Vamos supor assim, um resultado menor, porque eu reconheci toda a minha despesa ali no outro mês, e depois dos outros meses todos, eu vou ter uma receita muito maior. Então, eu vou pagar mais tributo sobre aquele resultado. E isso não é justo, né? Já que a minha receita eu também vou reconhecer proporcionalmente. Então, para poder tirar esse efeito do resultado tributário das seguradoras, a SUSEP ela permite esse diferimento. Então, eu reconheço parte da receita e parte da despesa, parte da receita e parte da despesa, para que a gente consiga equilibrar o resultado dentro da nossa DRE. Entendido, gente, isso? Entendido? Sim. Então, beleza. Então, olha só. Quando eu reconheço, aí já reconheci aqui, né? O meu passivo e o meu diferimento, tá? E aí, como que eu vou fazer o lançamento contábil quando chegar no dia 31 de janeiro, que eu calculei lá o meu valor da minha comissão do mês, né? Que foi de R$10,52. Eu fiz esse cálculo aqui, 31/1. Então, eu preciso reconhecer os R$10,52, tá? Como que eu vou reconhecer? Lá na minha conta de resultado, eu vou pegar essa conta aqui de variação do custo de aquisição, que o saldo dela é credor, e eu vou fazer um débito nela, no valor de R$10,66. E eu vou creditar aqui a minha conta de custo de aquisição, né, com a comissão lá no meu realizado a longo prazo. Então, aqui, nesse primeiro lançamento, o que eu vou fazer? Eu estou abatendo o meu saldo de diferimento que está lá no meu ativo. Então, se eu quero diminuir o meu saldo no ativo, porque esses valores já estão sendo reconhecidos no resultado, o que eu faço? Eu credito ativo e debito lá a minha conta de resultado da variação do custo de aquisição. Tá? Então, todos os meses que eu calculei a PPNG, eu tenho que calcular a minha variação dos custos incrementais. E vou indo registrando proporcionalmente ali. Tá? Agora, independente, gente, dessa apropriação no resultado, o que eu tenho que fazer? Pagar o meu corretor, porque o meu corretor, ele quer receber o dinheiro dele. Então, na data que eu acordei com ele de pagar, o que eu tenho que fazer? Pagar ele e registrar. Registro como? Debito a minha conta de comissões a pagar e credito o meu banco. Que o dinheiro saiu, eu já paguei o corretor. Entendido? Entendido, gente? Sim. Beleza. Então, olha só. Eu estou deixando aí para vocês um exercício mais prático para a gente fazer e já corrigir ele na semana que vem, tá? Que na semana que vem a gente vai ficar só na correção desse exercício. Qualquer coisa eu passo um outro exercício para vocês praticarem antes da prova, tá? Então, olha só, vou ler o exercício junto com vocês. Aqui a gente tem várias contabilizações para fazer. Olha, a seguradora ABC recebeu em 25/12 a proposta de seguro contra incêndio com vigência anual a partir da aceitação. Isso aqui é importante, olha. Vigência anual a partir da aceitação. E aceitou no dia 2/1 de X2, tá? Com imediata emissão de apólice da respectiva apólice. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que nesse dia aqui que ele aceitou o risco, ele já emitiu o prêmio. Então, aqui eu já tenho contabilização para fazer. Foi estabelecido um prêmio comercial de R$ 1.280.
sendo fixado que R$ 80 são destinados a cobrir custos iniciais de contratação relativos à consulta cadastral, os quais foram pagos à vista. Ou seja, aqui eu tenho um custo, só que esse custo aqui inicial de contratação, ele não é incremental. Se ele não é incremental, ele não tem diferimento, tá? Então, fiquem atentos a isso aqui para quando vocês forem fazer a contabilização. O pagamento foi acordado em 6 parcelas iguais e sucessivas, com vencimento no dia 5 de cada mês, com cobrança de juros de R$ 64, sendo a primeira parcela em 5/1x2. Então, eu quero que vocês contabilizem isso aqui para mim, tá? O que o recebimento foi de 6 vezes e que vocês cobraram dentro do contrato, né, ali todos R$ 64 de juros, tá? O corretor, ele vai receber 2% de comissão. Se ele vai receber 2% de comissão, aqui eu já tenho informação de que aqui eu tenho um custo que é incremental, que é o custo de comissionamento, tá? Então, esse custo aqui, ele é passivo de diferimento. Então, tem que contabilizar o diferimento dele. Então, considerando apenas essas informações e que o segurado pagou todas as prestações em dia, realize as contabilizações desse contrato até o final do mês de março e desconsidere os tributos incidentes e aproprie os juros linearmente. Por quê? Não estou tratando aqui do tributo, mas eu estou te pedindo para poder apropriar esses juros aqui de R$ 64 linear, conforme o tanto de parcela que a gente dividiu aqui para ele. Ok? Ok, pessoal? Ok. Então, joia. Então, era isso, essa revisão aqui, bem completinha da nossa matéria. E para poder finalizar, um exercício aí para vocês colocarem em prática toda essa revisão. Ok? Ok. Então, tá bom. Se tiverem dúvidas, me acione. Professor, Sim. os R$ 64 quer dizer que foi os juros durante os 6 meses, né? Isso aí. Ah, tá. Beleza. Tá? Ou seja, aqui, olha, na verdade, eu peguei aqui, olha, o valor do prêmio comercial, né, que era 1.280, e eu vou dividir para ele de 6 parcelas, né? Aí vai dar o quê? 6 parcelas de quanto? Vou dividir aqui. 1.280 dividido por 6. Vai dar 6 parcelas de 213,33, né? Só que o que eu fiz? Eu cobrei uns jurinhos dele aí de R$ 64 para ele pagar as 6 parcelas. O que eu estou te pedindo? Para você registrar linearmente R$ 64 dividido por 6. Então, ele vai pagar de juros aí R$ 10,66 por mês. Tá certo, entendi. Tá? Obrigada. Por nada. Ok, gente? Então, eu já vou disponibilizar lá no Sistema Faculdade, tá? E disponibilizar também aí para vocês lá no grupo. Tanto o conteúdo aqui, quanto o link da aula. Tá bom? Tá bom. Então, era isso. Bom descanso aí para vocês. E até terça, se Deus quiser. Obrigada, professora, para você também. Tchau. Boa noite, até terça. Tchau. Tchau. Obrigada, professora. Tchau. Tchau.